A paz do Senhor, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas na matéria de angelologia. Havíamos terminado a aula passada com a leitura dessas três teologias sistemáticas, tá ok? A teologia sistemática de Weingrunden, a de Stanley e a de Louis Berkhoff, para falar acerca de como esses teólogos tratam do tema da criação dos anjos. Então, os referenciais bíblicos que eles trouxeram e a forma como interpretaram, né, de modo a nos dar um conteúdo bíblico aí acerca da criação desses seres celestiais. E a gente começa a ver aquilo que já havíamos ressaltado, o contraste que há entre aquilo que é dogmático, ortodoxo, aquilo que é fundamentado nas Sagradas Escrituras e os diversos relatos encontrados aí nas mitologias dos povos, nas tradições, nas religiões de modo geral, né, no paganismo, aquilo que está fora dessa linha de pensamento judaico-cristã, né, aquilo que está nessas outras religiões, como há esse contraste, né? Então você vê muitas das vezes esses seres sendo nominados como gênios do bem ou do mal, como semideuses, né, ou até como anjos mesmo, como emanações dessas deidades, ou como espécie de evoluções do próprio ser humano, e como esses seres às vezes disputam no sentido de serem coeternos com a própria deidade, ou terem poder equivalente, ou estarem às vezes medindo força com essa deidade, ou estarem fazendo a ponte de comunicação entre os seres humanos que não têm contato com essa deidade superior e assim relacionam-se com esses seres que são intermediários. E aí vemos que a Escritura, na verdade, os descreve como simplesmente criaturas de Deus, tá ok? São criação de Deus, uma criação no âmbito celestial, subordinados a Deus, aqueles que trabalham subordinados a Deus no seu governo, tá certo? Obedecendo suas ordens, aqueles que trabalham em favor dos homens, tá certo? Trabalhando agora na atualidade em favor da igreja, né? São como eles mesmos, na passagem que João depara-se com um anjo, ele diz que é seu conservo, então vemos aí que o anjo coloca-se numa posição de estar servindo a Deus em benefício da igreja, né? Em benefício daqueles que estão vinculados a Cristo, que são seu corpo, a igreja de Cristo, né? Então vemos aí esses anjos que trabalham para Deus em favor de nós, mas não são nossos intermediários, uma vez que o nosso mediador entre Deus, entre o homem e Deus é Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo é esse único e suficiente mediador, tá certo? E aí vemos que os anjos foram criados por Deus, pela sua palavra, não são emanações, são uma criação de Deus, não podem ser confundidos com o próprio Deus, tá ok? São seres criados, limitados, que estão acima do homem no sentido de terem uma natureza pura, como o próprio Tomás Aquino deixou isso claro, são puro espírito, né? Então eles não têm as mesmas características de Deus, aquelas características inerentes de Deus, não comunicáveis, né? Os atributos não comunicáveis, então eles não têm capacidades como onisciência, onipresença, onipotência, mas são espírito, não tem esse corpo material que nos limita, né, dentro desse âmbito de tempo e espaço. Então eles não estão limitados a isso, estão no ambiente espiritual, estão num ambiente em que interagem, né, com o Senhor, não são limitados ao tempo nem ao espaço, podem se locomover rapidamente, mesmo que precisem estar em determinado lugar, porque são circunscritos a um corpo, mesmo que este corpo seja um corpo plenamente espiritual, mas é um corpo. Diferentemente de Deus, eles não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então você vê, a partir desses indícios, né, essas referências bíblicas, como esses seres são descritos, né, descritos parcialmente. Então a Sagrada Escritura não tem interesse em nos trazer uma descrição muito abrangente acerca desses seres. Então os autores vão pesquisando a partir desses pequenos referenciais, fazendo algumas inferências e construindo aí uma ideia, construindo uma teologia acerca desses seres que tem a sua comprovação evidenciada pelas Sagradas Escrituras. Então temos aí acerca dos anjos, o que já temos visto, né? Já temos analisado. E dando sequência, vamos entrar agora em alguns temas que são um tanto polêmicos, mas muito importantes e muito necessários em relação à nossa análise, né? Então temos que analisar esses temas aqui porque são muito relevantes. Então tratando acerca do tema os filhos de Deus, conforme está escrito ali em Gênesis 6, 1 ao 4,
tá ok? Gênesis 6, 1 ao 4. Então vemos aí alguns textos referenciais que vão nos falar acerca daquele trecho de Gênesis 6, 1 ao 4, a descrição dos filhos de Deus, o relacionamento sexual entre filhos de Deus e as chamadas filhas dos homens, conforme está ali no texto, e as diferentes interpretações que são levantadas em relação a esse trecho bíblico, uns querendo conciliar a teologia liberal com o evolucionismo darwiniano, propondo aí a mistura de raças no sentido de haverem seres evoluídos, seres angelicais até, seres angelicais com seres que são frutos de uma evolução, de uma seleção natural, conforme Darwin. Outros que sugerem uma ligação entre os homens criados por Deus, tá certo? Aqueles que tiveram origem na criação de Adão e Eva, e seres angelicais, seres que foram criados por Deus anteriormente à criação do homem e da mulher, e que acabaram por se envolver, dando origem a uma raça monstruosa, né? Uma raça de gigantes que foram então eliminados no dilúvio. E uma terceira exposição, aqueles que fazem uma leitura respeitando toda a sistemática da interpretação bíblica a partir da própria Bíblia, e principalmente no que diz respeito àquela análise que se faz no todo das escrituras, né, naquilo que temos disponível com relação a textos de Antigo e Novo Testamento, e a concatenação de ideias que existem entre eles, no sentido de você poder interpretar uma doutrina fundamentando-a em textos que são próprios da Sagrada Escritura, tá certo? Então, o texto do Novo Testamento que elucidam algumas verdades do Antigo Testamento, textos do Antigo Testamento que são abordados no Novo Testamento, e com isso temos uma sistematização das doutrinas sendo fundamentadas numa interpretação na ótica dos próprios textos bíblicos, e não simplesmente a partir de opiniões externas. Então, em vez de supervalorizar a opinião de teólogos ou de correntes de pensamento de determinadas épocas, buscar na própria Escritura quais são os precedentes. Então, a terceira exposição, conforme vemos aqui, vai respeitar todo o conteúdo bíblico disponível para nós hoje, nessa coleção de livros de Antigo e Novo Testamento, e analisar qual é a ótica na qual esses textos são encarados. Então, como os autores, de modo geral, abordam, os autores bíblicos, tá? Como é que o próprio texto bíblico aborda essa questão do texto de Gênesis 6, 1 ao 4. Então, uma interpretação interna, né? Interpretação da própria Escritura. Então, na sequência aqui, o início do comentário aqui do nossa apostila diz o seguinte: primeiro aqui uma exposição do texto e depois um breve comentário. Diz o seguinte: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama ou de renome. Aí temos o texto de Gênesis 6, 1 ao 4. E um breve comentário que diz: o trecho de Gênesis 6, 1 ao 4 tem sido objeto de grandes controvérsias teológicas desde a antiguidade, pois a sua leitura no texto original hebraico supõe que os anjos ou podem se acasalar com mulheres, ou pelo menos já puderam em um passado distante. A seguir apresentamos algumas exposições de algumas escolas de interpretação sobre esse tema. Então temos aí o início aqui do comentário acerca do trecho, a leitura do trecho, e o início da discussão quando você começa a perceber que muitas das vezes alguns comentaristas eles querem, vamos colocar como que limitar as possibilidades de interpretação. Então muitas das vezes o que se faz é
dizer que tal trecho necessariamente tem que ser interpretado de tal maneira. E quando se propõe essa interpretação como a única possível, essa interpretação está comprometida com uma determinada visão, comprometida com uma determinada forma de entender, tá ok? E essa filosofia ela está sendo transportada para dentro do texto. Então estão se fazendo como que uma exegese e não uma exegese, tá? Então essa exegese ela insere no texto um elemento filosófico, um elemento interpretativo externo. E com relação a essa exegese que tem sido realizada, percebemos que ao fazer a leitura do texto, alguns estão tentando enxergar nele uma determinada tendência. Então essa tendência é que tem favorecido determinada interpretação que tem sido levada ao longo da história. Essa interpretação que favorece a visão, a ótica, né, de que houve um relacionamento sexual entre anjos e homens, entre os seres angelicais e essas mulheres, denominadas aí filhas dos homens, ela na verdade é limitadora. Ela está fazendo uma leitura do texto e favorecendo determinado tipo de interpretação, como que única possível. Por isso que eu fiz questão de colocar os textos aí, tanto no português, a forma como lemos na Escritura Sagrada, quanto o mesmo trecho do português em hebraico, tá ok? Texto em hebraico, texto massorético, né, que inclui os sinais diacríticos, e o texto grego, tá certo? O texto grego que encontrei disponível na NVI Online, tá? Então temos aí o texto da NVI Online. Então no Gênesis 6:2, para o texto em português, temos: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então com grifo aqui em os filhos de Deus, tá? Filhos de Deus. O que no hebraico, a gente vai ver sinalizado aqui também, em amarelo, temos os Benai Ha Elohim. Benai Ha Elohim, tá ok? Essa é a versão hebraica. E para a versão grega teremos Ruioi Tol Teou. Ruioi Tol Teou. Então, para essas três leituras, encontramos todas qualificando esses seres como filhos de Deus. E onde entra esse enviesamento? Onde entra essa exegese? Quando os autores que fazem a interpretação desses textos e começam a especular, né, elaborar uma teologia, eles dizem que a interpretação mais favorável é enxergar nesses filhos de Deus sempre uma designação de seres angelicais. Então, muitas das vezes a interpretação que tem sido favorecida é: sempre que você lê filhos de Deus no Antigo Testamento, não em relação ao Novo, mas em relação ao Antigo, sempre que você lê filhos de Deus em relação ao Antigo Testamento, você precisa entender anjos. E foi esse o trabalho realizado na Septuaginta, que foi aquela tradução que capturou o texto do hebraico original, tá certo? E fez a interpretação, a tradução e interpretação, né? Nem sempre dá para se fazer uma tradução fiel, às vezes tem que se recorrer a uma interpretação. E foi isso que ele fez nessa situação. Ele não só traduziu, ele interpretou esse Benai Ha Elohim para anjos. O que no grego nós podemos colocar simplesmente Ruioi Tol Teou, filhos de Deus. Continuar numa linha de tradução. Agora, saindo de uma linha de tradução, podemos optar por uma linha de interpretação, uma linha interpretativa, onde em vez de ser fiel à leitura original, filhos de Deus, podemos traduzir como anjos, diretamente. Isso aqui que estava escrito Benai Ha Elohim, na verdade, refere-se a anjos. Aí eu estaria não só traduzindo, estaria interpretando. E somente para contribuir aqui com esses exemplos, a gente coloca aqui algumas referências de Antigo Testamento, onde encontramos textos presentes ainda no conjunto de livros do Antigo Testamento, que usa filhos de Deus, o termo filhos de Deus, não se referindo a anjos, mas a homens, a seres humanos, ok? Então, no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1, temos: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Temos aí os Benai Elohim sendo empregados para seres humanos.
tá ok? Sendo empregado para seres humanos. E em Deuteronômio, ainda dentro do conjunto de livros do Pentateuco, tá ok? Juntamente com o livro de Gênesis. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Filhos sois do Senhor vosso Deus, nas palavras de Moisés, o mesmo que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever os Benai Ha Elohim, nesse texto aqui que trata dessa ligação sexual. Então, quando a gente observa tanto esses textos do Antigo Testamento como os textos do Novo Testamento, tá ok? Tanto o livro de a carta de Paulo aos Romanos 8,14, portanto todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. E ainda a primeira carta de João 3,10, tá certo? Acerca dos filhos de Deus, ou aqueles que são filhos de Deus, ou aqueles que são filhos do diabo, e João coloca isso como aqueles que amam ou não. Ele que não ama seu irmão não é filho de Deus, mas sim filho do diabo. Aqueles que amam seu irmão necessariamente são filhos de Deus. Características dos filhos de Deus, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento encontramos referenciais de homens sendo chamados de filhos de Deus, seres humanos sendo chamados de filhos de Deus. Como também poderíamos elencar aqui uma lista de seres angelicais, os anjos, sendo tratados como filhos de Deus. Tá, ok? Então, tanto homens quanto anjos podem ser chamados de filhos de Deus. Como também podemos colocar outra lista aqui, elencando os momentos em que os anjos são chamados servos de Deus, bem como momentos em que os homens são chamados servos de Deus, servos do Senhor. Então temos aí um uso intercambiável. Agora, para favorecer determinada interpretação, você veda a possibilidade da outra. Você diz, não, tem que ser lido desta forma, porque você quer favorecer esta forma de interpretar, dizendo que filhos de Deus, Benai Ha Elohim, necessariamente são anjos, são malach, tá ok? Então, quando você quer favorecer essa interpretação, você veda a outra. Não, não pode ser a outra. Sendo que os textos do Antigo Testamento, bem como do Novo, mostram o uso intercambiável. Tanto os anjos podem ser chamados filhos de Deus, como os homens também são chamados filhos de Deus. Tanto os anjos podem ser chamados servos do Senhor, servos de Deus, como os homens também são chamados servos do Senhor ou servos de Deus. Então, essa limitação, esse sentido de essa exclusividade para essa interpretação, é na verdade uma exegese, querer transportar para dentro do texto uma determinada filosofia. Como a gente vai ver que essa filosofia teve nascimento numa determinada época da história em que o judaísmo se aproximou muito do paganismo. Autores judeus que foram importantes para a história, foram importantes para a teologia, deram grandes contribuições, mas são falhos, são homens, cometem erros, cometem equívocos. Dentre os equívocos cometidos, aproximaram-se demais do paganismo, aproximaram-se demais das linhas tanto filosóficas quanto religiosas do pensamento grego, e com isso acabaram tendo a sua visão, a sua forma de interpretação sofrido influência, né, dessas linhas de pensamento, e com isso transportaram para dentro da ótica da interpretação bíblica que estavam fazendo essa forma de pensamento que haviam adotado. E aí acabaram favorecendo essa interpretação, que foi seguida durante muito tempo. Tá ok? Então, na continuidade, vamos ver aqui alguns textos que também vão tratar acerca do assunto. Então, vamos fazer a leitura aqui de alguns comentários bíblicos que vão tratar acerca do tema da interpretação desse trecho, que com certeza é bastante polêmico. Então vamos começar aqui pelo comentário bíblico NVI de F.F. Bruce. O comentário bíblico NVI de F.F. Bruce. Na página 164. O que ele diz aqui acerca da interpretação do trecho de Gênesis 6. Gênesis 6, 2 ao 4. Versículo 2. Os filhos de Deus. Esse termo é usado no Antigo Testamento somente para se referir a seres angelicais. Então veja, ele faz questão de dizer que esse termo é usado no Antigo Testamento. O Antigo Testamento composto pelo menos de 39 livros, né, conforme a nossa tradição, conforme a nossa Bíblia, né? Para a Bíblia dos judeus, para o Antigo Testamento em hebraico, temos 24 ou 22 livros, né, conforme aquilo que já estudamos aí, introdução ao Antigo Testamento, a forma como eles
reagrupam os livros, né? Podendo somar aí 22 a 24 livros. E ele faz questão de dizer que essa interpretação necessariamente refere-se a anjos em todo o Antigo Testamento, sendo que vimos, né, que outros textos do Antigo Testamento usam o termo filhos de Deus. Temos uma distinção aí entre filhos, entre Benai Elohim, tá certo? Ou Benai e Yavé. Benai Elohim ou Benai Yavé. Mas, consequentemente, ambos traduzidos como filhos de Deus. A tradução necessária como filhos de Deus. Então, filhos de Deus, ele diz aqui, ele limita a visão a somente podem ser anjos, que é uma visão histórica, né? Historicamente tem sido interpretado dessa forma por causa de alguns autores que assim olharam para esse texto, mas não necessariamente é verdade. Vimos aí que outros textos do Antigo Testamento favorecem a tradução, a interpretação de filhos de Deus, não somente como anjos, mas como homens também. Talvez de categoria superior. Foi somente porque a possibilidade de relações sexuais contradizia a concepção geral acerca de anjos que os antigos expositores rabínicos entendem que o termo significava pessoas de elevada classe social. Então ele está dizendo que a possibilidade de uma outra interpretação, se não esta, de que Benai Elohim só podem ser traduzidos por anjos, essa outra possibilidade só foi levantada por questões teológicas. E as questões teológicas têm a ver com uma interpretação geral acerca das doutrinas. Então, não só a interpretação de Gênesis a partir dos seus textos, das suas referências, mas interpretação daquele texto em Gênesis em relação a outros textos. Então, essa interpretação levando em consideração o contexto geral. Então, ele disse, porque os rabinos entenderam que num contexto geral os anjos não têm condições de se relacionar com seres humanos, por uma questão teológica, uma concepção teológica acerca do tema, eles resolveram levantar a questão de que, na verdade, aquele texto pode se referir não a anjos, mas a pessoas de grande estirpe, né? Pessoas de grande importância social naquele contexto, grandes guerreiros ou reis até. Tá? Então, ele está dizendo que a outra opção de interpretação deve-se a um problema teológico, mas não exegético. Eu queria só colocar esse contraste aí. Então, F.F. Bruce está colocando dessa forma, mas na verdade a gente fez outras leituras em textos do Antigo Testamento que usam filhos de Deus em relação não a anjos, mas a homens. Da continuidade, houve um desprezo das diferenças sociais, e logo no início os pais da igreja, seguidos por muitos reformadores, associaram o termo aos descendentes de Sete. Assim, Leopold, ele cita aqui esse Leopold. A interpretação judaica mais antiga os considerava seres angelicais. Mais antiga, de que época esse mais antigo? A gente vai ver aqui de que época esses intérpretes estão inseridos, tá? Assim, a Septuaginta, como já vimos falado, né, a tradução e algumas vezes interpretação mesmo dos textos hebraicos para o grego. O livro dos Jubileus, que é um livro apócrifo, tá? Bem como Enoque e Joséfo. Versículo 4 ele vai tratar aqui acerca de nefilins agora, mas o que nos interessa aqui já foi mencionado. Então ele fala acerca da interpretação que tem sido seguida historicamente, do entendimento, né, de que aqueles seres são, na verdade, aqueles Benai Elohim, a interpretação mais favorável é que eles sejam anjos, e essa segunda opção foi dada devido a uma questão teológica, no sentido de entender que os anjos são seres espirituais, não podem se relacionar com os homens. Ele fala que as linhas de pensamento mais antigas entendem que não, que na verdade a interpretação mais favorável é de que sejam anjos. E a gente vai ver mais à frente aí em que época são inseridos esses intérpretes por ele mencionado aí. Mas dando continuidade, temos outro texto aqui que vamos fazer referência também, que está no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, da editora Vida Nova também, outro livro da editora Vida Nova. Na página 191 do dicionário, veja só. Página 191, Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. 191.
Os filhos de Deus, Elohim, mencionados em Gênesis 6, podem ser seres angelicais ou governantes, isto é, reis, conforme Salmos 82:6. Então ele dá uma referência dentro do Antigo Testamento, no livro de Salmos, dizendo que é uma possibilidade real, apontada pela própria Sagrada Escritura, de que os Benai Elohim sejam não seres angelicais, mas sim pessoas de alto renome. Reis, por exemplo, grandes guerreiros. Ou mais provavelmente a linhagem piedosa de Sete. Em contraste com outras religiões, filhos de Deus raramente ocorre no Antigo Testamento. Então é um termo muito utilizado. Esta mesma expressão aparece apenas mais 3 vezes e geralmente tem o sentido de criaturas celestiais. Por exemplo, Salmo 29:1, cerca de Elim, com um paralelo em 96:7 também de Salmos. Jó 1:6, Elohim, e 38:7 também. Ou Israel. E aí temos algumas referências onde é aplicado a Israel. Por exemplo, Deuteronômio 14:1. Esse termo se refere não a anjos, mas aos próprios israelitas. O 32:19 também. E o 32:8, tá certo? Do livro de Deuteronômio. Então, a questão aqui não é a gente negar que Benai Ha Elohim sejam aplicados a anjos. A Sagrada Escritura faz esse uso. De fato, em alguns momentos os anjos são chamados filhos de Deus, tá, ok? Mas o que há de complicado, o que há de incorreto nessa abordagem é dizer que isso é aplicado só a anjos. Então, não é aplicado só a anjos, como a gente viu aí na menção do Dicionário Internacional de Teologia. Em alguns momentos, conforme a gente vê o uso em Deuteronômio, um livro do Pentateuco, escrito também por Moisés, ele aplica Benai Ha Elohim a homens, a Israel, ao povo de Israel, que são chamados filhos de Deus. Tá certo? Claro que vai haver alguns momentos vai usar Benai Ha Elohim e outros Benai Ha Yahvé, tudo bem, mas ambos tratam acerca de serem chamados de filhos de Deus. E não são, essa interpretação não diz respeito somente a seres angelicais. E aí, a partir dessa questão de que há essa possibilidade de se uso intercambiável, tá ok? Entra agora a questão teológica. A questão teológica é: a Bíblia tem que ser interpretada primeiramente por si mesma. Então, algo que a Bíblia diz em determinado livro está em concordância com aquilo que é dito em outros livros. Se a gente analisar também a partir da perspectiva da revelação progressiva, como Pedro diz que a Escritura, né, como a luz que vai raiando até tornar-se dia perfeito, o entendimento da Sagrada Escritura, a gente vê que existem alguns trechos bíblicos que eram tanto obscuros para autores na antiguidade e que ao longo da revelação, com outras menções, com a revelação sendo mais ampliada, com a participação de outros autores, tá certo? Com mais palavras mais palavras de Deus sendo pronunciadas, a revelação que era obscura tornou-se mais clara. Então esse esclarecimento da revelação, ele é a maior força interpretativa. Então não é simplesmente uma questão teológica no sentido de algum grupo dominante, ou os rabinos, ou a igreja, serem detentores da interpretação e interpretarem a seu bel prazer. Não é esta a questão. A questão é que estes grupos, que muitas das vezes são aqueles que zelam pela verdade bíblica, eles têm que interpretar a Bíblia a partir de si mesma, não de pontos de vista externo, como muitas das vezes foi feito no sentido de traduzir Benai Elohim exclusivamente como seres angelicais, como seres sobrenaturais, seres espirituais. Tá? Então, muitas das vezes, essa exegese foi praticada por grupos que tiveram envolvimento com o paganismo. Agora, estes grupos que estavam envolvidos, comprometidos com a verdade bíblica, ao fazerem uma interpretação de determinado trecho da Escritura, levam em consideração a totalidade da Escritura. Esse trecho relacionando-se com outros trechos bíblicos também sagrados, também revelados pelo Espírito Santo de Deus, e construindo uma concatenação da interpretação.
um texto que é colaborado por outro texto. Então, por isso que existe essa questão. Primeira coisa que tem que ser esclarecida é que filhos de Deus não é usado somente a anjos. A segunda coisa que precisa ser esclarecida é que a Bíblia é intérprete de si mesma. Assim, um trecho que está em Gênesis 6:2, ele precisa ser olhado a partir da ótica de outros referenciais bíblicos, tá ok? Que estão presentes na Sagrada Escritura ao longo de todo o Antigo Testamento. Por exemplo, o conceito de que os anjos, por serem seres espirituais, não têm como ter relações sexuais com seres humanos. O mundo espiritual e o mundo biológico. E isso está inserido dentro da Sagrada Escritura. E aí temos textos referenciais, saindo agora apenas do arraial do Antigo Testamento, entrando agora pelo Novo Testamento, vemos referenciais firmes dados pelo Senhor Jesus Cristo, onde ele faz uma analogia de que aqueles que vão participar da vida eterna serão semelhantes aos anjos, e os anjos, nesse caso, não se dão em casamento. E essa é uma interpretação da Escritura num contexto amplo, geral, Antigo e Novo Testamento, toda a revelação divina da Sagrada Escritura. Aquilo que vai ser, como Pedro já citei aqui, uma elucidação muito melhor acerca dos textos, quando eles foram revelados de uma forma mais ampla, mais plena. Okay? Então precisa sim ser levado em consideração. Isso tem que ser levado em consideração, e essas limitações de interpretação, essa exegese tem que ser combatida. Não pode limitar. Não, determinada interpretação tem que prevalecer. Por que tem que prevalecer? Se os próprios textos não favorecem isso. Na continuidade, vemos aqui um comentário bíblico agora, do comentário Matthew Henry, tá? Comentário bíblico Matthew Henry acerca de Gênesis. Vamos ver aqui na página 46 e 47. Página 46, tratando aqui os filhos de Deus. Casamentos mistos, versículo 2, os filhos de Deus, isto é, os membros da religião que eram chamados pelo nome do Senhor, e chamados desta forma, desposaram as filhas dos homens, isto é, pessoas profanas e estranhas a Deus e ao serviço de Deus. A posteridade de Sete não se manteve por si mesma, como deveria ter feito, tanto pela preservação de sua própria pureza, quanto pela abominação da apostasia, o abandono da fé, o naufrágio na fé. Eles se misturaram com a raça excomungada de Caim. Eles tomaram para si as esposas que escolheram. Mas o que estava errado nesse casamento? Primeiro, eles escolheram apenas pela aparência. Eles viram que elas eram bonitas, formosas, e só olharam para esta particularidade. Segundo, eles seguiram a escolha que seus próprios sentimentos corrompidos fizeram. Tomaram todas aquelas que escolheram sem procurar algum tipo de aconselhamento e sem qualquer ponderação. Porém, terceiro, a consequência foi comprovadamente ruim para eles. Casaram-se com esposas desconhecidas, prenderam-se em um jugo desigual com infiéis, segundo Coríntios 6,14, desaconselha isso. Isso era proibido para Israel, Deuteronômio 7, 3, 4. Esse foi o mesmo comportamento que ocasionou a infeliz apostasia de Salomão, 1 de Reis 11, 1 ao 4. Veja que esse comportamento será novamente reproduzido mais tarde e trará terríveis consequências no reinado de Salomão. E que trouxe consequências trágicas para os judeus depois de seu retorno da Babilônia, Esdras 9, 1 e 2. Note que aqueles que professam servir ao Senhor precisam ter o cuidado de casar tanto a si mesmos quanto a seus filhos dentro dos limites da fé que professam, com a finalidade de agradar ao Senhor. O mal perverterá o bem muito antes do bem consertar o mal. Aqueles que se declaram filhos de Deus não devem se casar sem o consentimento dele. O Senhor jamais aprovará que os filhos de Deus se unam àqueles que agem como seus inimigos. E aí temos o comentário bíblico de Matthew Henry, e ele entra por esse viés, essa interpretação que trata acerca de serem os Benai Ha Elohim, a descendência santa
de Sete, né, aqueles que estavam invocando o nome do Senhor, aqueles que estavam servindo a Deus, né, nessa época de antiguidade, então estavam no período da consciência, e dando ouvidos então ao Espírito de Deus, que contendia com os homens, como o próprio Senhor assim o disse, né? Meu Espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Essa foi a consequência, né, desse ajuntamento desses fiéis com esses infiéis. Então eles estavam dando ouvidos ao Espírito Santo de Deus, estavam servindo a Deus, mas em determinado momento abandonaram esse bom comportamento que tinham e começaram a relacionar-se de uma forma corrupta, né? De uma forma bastante prejudicial com essas mulheres que eram da descendência corrompida dos filhos de Caim, tá ok? Da descendência genealógica de Caim, com isso trazendo o colapso da humanidade. E antes da menção do dilúvio, do grande juízo de Deus sobre essa sociedade em colapso, vemos algumas descrições, como por exemplo o Senhor dizendo que o pensamento do homem era continuamente mal. Continuamente mal. Esses são indícios de que do que estamos tratando aqui. Não estamos tratando de questões mitológicas acerca de seres filhos, né, de uma mistura de raças entre anjos e homens e seres humanos comuns. Estamos tratando do colapso da sociedade a partir da perda da tradição. Então houve aí uma mistura de pessoas que estavam servindo a Deus, estavam subordinadas à voz do Espírito, tá certo? Davam ouvidos àquilo que o Espírito trazia às suas consciências, tá ok? Com aqueles que não tinham, haviam abandonado totalmente qualquer tipo de compromisso com Deus, a partir daquilo que a Escritura mesmo declara dos descendentes de Caim, acerca de Lameque, tá certo? Acerca desses que deram continuidade à sua linha genealógica e a forma como se comportavam, a matança que iniciaram, a produção de armas que teve início entre eles, tá ok? Então, essa geração que não tinha compromisso com Deus e uma geração que tinha compromisso com Deus, relacionando-se de forma leviana e agora produzindo uma geração que destruiu totalmente qualquer senso de ordem, qualquer senso de temor a Deus. E por isso a sentença não contenderá para sempre meu espírito com o homem, porque em algum dia contendeu e obteve resultado, porque o homem deu ouvidos à voz do Espírito, mas agora não dá mais. E aí vemos Deus buscando entre os homens, encontra Noé, que é fiel em sua geração, ou seja, que mantém essas tradições, que se manteve fiel. E ao se manter fiel, é o único, ele e a sua família, que é livrado então por meio da arca, né? Deus revela a ele esse projeto da construção da arca, e então livra Noé e seus filhos e as suas noras do dilúvio, né? Do grande juízo de Deus. Então a humanidade pode dar continuidade por meio de Noé. Então vemos aí como Matthew Henry adota essa interpretação e segue então construindo a sua teologia a partir dela, trazendo essa explicação dessa mistura no sentido de ter trazido não uma fusão entre seres de criação diferente, seres de constituição corporal diferente, né? Um ser humano feito dentro dessas questões biológicas de reprodução, né? União de macho e fêmea para a fecundação do óvulo, desenvolvimento, nascimento, perpetuação da espécie, né? Seres assim, seres que foram criados e uma vez criados não podem se multiplicar porque são espirituais. Não faz sentido a união. Adotar esse tipo de interpretação é consentir com uma visão totalmente mitológica, tá certo? Consentir com uma visão completamente pagã. Aqueles que dão esta opção até podem sugerir esta opção, mas o problema é limitar dentro desta visão, dizer que ela é a única possível, que ela é a única que pode ser adotada. Nós temos aí outros comentaristas que seguem numa linha diferente dessa interpretação. E aí, finalmente, quero fazer uma leitura aqui do dicionário bíblico Wycliffe, que diz o seguinte: comentário bíblico Wycliffe, da editora CPAD também, na página 801, tá? Página 801, dicionário bíblico Wycliffe. Filhos de Deus. Com poucas exceções, essa frase é equivalente a descendentes de Deus ou família de Deus.
No Antigo Testamento, ela denota principalmente um relacionamento com Deus por meio da aliança, e não pela descendência física, como ocorre em outras religiões semitas ou pagãs. O homem foi criado à imagem de Deus e não gerado, e a herança de Israel dependia da graça e não da natureza. Então, não é uma descendência de Deus no sentido natural, de ter os mesmos elementos constitutivos de Deus, tá ok? Mas sim no sentido de, pela graça, serem concebidos como filhos de Deus, a partir da graça, da misericórdia de Deus. Adicionalmente, nem todos os homens são chamados de filhos de Deus. O povo de Israel, coletivamente, pode ser chamado filho de Deus, Êxodo 4:22. Ou a nação pode ser chamada, de maneira geral, de filhos de Deus, Deuteronômio 14:1. Mas somente o rei verdadeiro e messiânico pode ser chamado de filho de Deus, Salmo 2:7. Este sim, porque ele é unigênito, ele é o único gerado, ele é o único que tem esta característica. Ele é o filho de Deus de fato. Todos os demais são filhos de Deus por adoção. Ele é filho de Deus por geração, por isso unigênito. Ele é o único filho de Deus. No Novo Testamento, a nossa filiação está indissoluvelmente ligada à filiação de Cristo. Romanos 8:17, João 1:12. Por ser o Filho, Mateus 2:15, 3:17. Ele também conduz muitos outros filhos à glória. Hebreus 2:10. Na linguagem de Paulo, os homens tornaram-se filhos de Deus por adoção. Isso se torna possível quando pessoas vão a Deus Pai por meio de Cristo. Gálatas 3:26. A filiação é confirmada pelo Espírito. Romanos 8:14-16. Embora ela possa parecer imperfeita ou incompleta enquanto estivermos na terra, na ressurreição, após a volta de Cristo, a filiação tornar-se-á perfeita na vida de cada cristão. Aí outras referências, Romanos 8:21, 23, 29, 1 João 3:1. Na linguagem de João e de Pedro, a filiação é descrita em termos de um novo nascimento. João 1:12, 13, 1 João 3:9, 4:7, 5:1 e 4. 1 de Pedro 1:23. Alguns insistem que no Novo Testamento deveria haver a diferença entre filhos de Deus, tékina, do sentido de nascimento natural, e os filhos adotivos de Deus, ruioi, ou seja, uma diferenciação entre o nascimento natural e a adoção por Cristo. Devemos prosseguir em tal distinção com extremo cuidado. É verdade que João usa o termo tékina para os cristãos e reserva o termo ruios para Cristo. No entanto, Paulo parece utilizar ruioi e tékina alternativamente quando se refere aos cristãos. Então ele ficou principalmente concentrado no sentido de que filho de Deus, tá certo? Filho de Deus tem um sentido muito mais de ser adotado por Deus como seu filho, do que de fato filho por geração. Então, a Bíblia Sagrada, quando usa o termo filho de Deus, e levando em consideração o todo da Escritura, temos que filho de Deus, o único que de fato pode ser chamado de filho de Deus é Jesus. Porque ele é gerado de Deus, ele é o unigênito de Deus. Então, este é exclusivamente o filho de Deus. Tá? E todos os demais são filhos de Deus no sentido de serem adotados por Deus. São criaturas de Deus adotados como seu filho. Assim, tanto anjos como homens estão igualados nessa condição. Tanto aos anjos podem ser chamados Benai Ha Elohim, no sentido de serem criaturas de Deus, mas também seus filhos, adotados como seus filhos. Como também os homens criados do pó da terra, neles soprado o fôlego de vida, né, o espírito, que é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus não é sexo masculino ou sexo feminino, mas sim a inteligência que está no homem que o difere de todos os outros seres. Então, os animais não são chamados filhos de Deus, mas o homem pode ser chamado filho de Deus, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. O homem no sentido de humanidade, não de sexo masculino, mas homem e mulher, macho e fêmea os criou, como diz o próprio Gênesis. Tá ok? E nele soprou no homem, e a mulher estava no homem quando isso aconteceu. Então estava ali potencialmente homem e mulher. E aí, tendo sido separado biologicamente, colocado de um lado sexo masculino, sexo feminino, para então haver essa perpetuação da raça, tá ok? Mas ali estava
macho e fêmea que receberam então a imagem e semelhança. Então a imagem e semelhança de Deus é o espírito, a inteligência. E esse espírito, essa inteligência é adotado por Deus por meio da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, é adotado como seu filho. Então, ambos, anjos como homens, são filhos de Deus por adoção. Somente Jesus é filho de Deus por geração. Tá ok? Então, essa questão do Benai Ha Elohim não pode ser limitada dentro de um determinado viés interpretativo. E aí damos continuidade aqui, trazendo outros referenciais, no sentido de vermos algumas linhas interpretativas. A primeira é essa que mencionamos, que propõe que esta visão de união entre filhos de Deus e filhas dos homens, na verdade, está dando a entender, como puderam interpretar esses adeptos da teologia liberal, está dando a entender que a Bíblia Sagrada já estava abrindo a possibilidade para uma visão futura acerca da união entre seres evoluídos e seres que ainda estavam em evolução a partir da seleção natural de Darwin. Okay? Veja aqui, a mistura das raças, criação e evolução. A causa da multiplicação do pecado no mundo e consequente punição pela vinda do dilúvio sobre a terra teria sido o casamento dos filhos de Deus, a descendência de Adão, com as filhas dos homens, mulheres meio brutas, descendentes de animais inferiores que pelo processo da evolução tinham chegado a ter forma humana. Andavam eretas, mas além dessas aparências humanas, eram ainda seres brutos e racionais. Essa teoria nega que as outras raças, além da branca, sejam descendentes de Adão. Haveria, portanto, no mundo duas raças fundamentalmente diferentes: os descendentes de Adão e Eva, os quais foram criados diretamente por Deus, e a outra seria produto da evolução biológica por meio da seleção natural, conforme argumenta a teoria de Charles Darwin, de 1859. Veja. Na verdade, até eu cometi um equívoco. Eu estava entendendo que tratava-se de uma união entre esses seres fruto da evolução natural, a seleção natural e essa evolução das espécies, com os seres angelicais. Mas na verdade nem se trata disso. Se trata sim de uma tentativa de conciliação entre a teologia liberal e o evolucionismo. Então, na teologia liberal, há alguns dentre elas que ainda defendem, conforme a Sagrada Escritura assim afirma, a criação do homem e da mulher por Deus, o criacionismo. Só que esses que defendem esse criacionismo não pretendem abdicar, conforme é entendido ser um avanço nas ciências, não pretendem abdicar da concepção da evolução natural, da seleção natural e da evolução das espécies. Então, o que fazer diante disso? Não se quer negar o evolucionismo para ficar com o evolucionismo, não se quer negar o criacionismo para ficar com o evolucionismo, nem se quer adentrar, mergulhar de uma vez no evolucionismo e esquecer o criacionismo. Então se concilia as duas. E a tentativa de conciliação foi essa: evolucionismo darwiniano e criacionismo bíblico. Com isso teríamos os seres criados, fruto da criação de Deus, Adão e Eva, relacionando-se com seres fruto de evolução, de seleção natural e de evolução das espécies. Então teríamos aí uma miscigenação dessas raças, o que seria na verdade uma zoofilia praticada aí no primórdio, da história humana, porque seriam seres inteligentes com animais, e da união desses então a reprodução dos seres humanos que estão aí, as diferenciações das raças. Então essa é uma tentativa de conciliação. Essa teoria não tem nenhum compromisso com a Sagrada Escritura, nenhum compromisso. Ela é simplesmente fruto daqueles que querem subordinar a Sagrada Escritura à análise, ao escrutínio de pessoas que são anti-sobrenaturalistas. Então essas pessoas adotaram a ciência dentro de um viés. Qual viés? O viés ateu. A ciência não é fruto do ateísmo. A ciência é muito mais, está muito acima disso. Só que o ateísmo é uma bandeira forte dentro desses movimentos ditos científicos, tá? E para tentar conciliar, criou-se essa teoria. Só que essa teoria é totalmente artificial. Ela não tem nenhum respaldo. Então, biblicamente falando, ela não pode ser levada a sério. Então, é uma proposta da teologia liberal, que na verdade é apenas uma proposta, uma tentativa de conciliação. A outra possibilidade
é aquela que tem sido adotada historicamente. Aquela que encara essa questão dos Benai Ha Elohim, os filhos de Deus, como necessariamente, né, como sendo necessariamente uma menção a seres celestiais, a seres espirituais, aos anjos. Então eles tentam limitar a interpretação a esse contexto, dizendo toda vez que mencionarem no Antigo Testamento os Benai Ha Elohim, está falando de anjos. E aí vimos que essa interpretação é limitadora porque pretende favorecer essa interpretação, pretende favorecer esse ponto de vista. Então, é necessário expandir um pouco essa visão acerca desse tema. Porque quando nós analisamos a escritura, vemos que o próprio Moisés, que foi inspirado por Deus para escrever acerca dos Benai Ha Elohim, naquele contexto, em outros momentos vai usar a designação filhos de Deus não para anjos. Vai usar a designação filho de Deus para seres humanos, para Israel. Então, se ele usa tanto para anjos quanto para Israel, não negamos que ele use para anjos, mas dizemos, ele usa para anjos sim, mas também usa para falar acerca de Israel. Então é intercambiável. Ou seja, pode ser usado para um, pode ser usado para outro. E quando confrontamos esta verdade bíblica com outras verdades também bíblicas, vemos que essa interpretação, no sentido de entender filhos de Deus somente como anjos, cai por terra. Não é possível adotar essa exclusividade de interpretação. Tá ok? Então, a união de filhos de Deus com as filhas dos homens, né, gerando então os nefilins, que são os gigantes, como eles colocam aí, são os gigantes que se tornaram pessoas poderosas e perverteram toda a humanidade, trazendo um colapso, né, um caos, e foi então necessário vir sobre essa sociedade destruída, caótica, vir o juízo, tá ok? Mas essa interpretação, na verdade, ela de certa forma está influenciada por algumas correntes de pensamento pagão, alguns pensamentos externos à ortodoxia bíblica, tá certo? Externos ao todo da Escritura Sagrada, tá certo? A construção dogmática, a construção ortodoxa da Sagrada Escritura, né? São, na verdade, interpretações que recorrem a algumas ideias que são externas à própria Bíblia Sagrada. E essa terceira forma de olhar a questão, nós vemos aí apontada por Matthew Henry, apontada também pelo Dicionário Internacional de Teologia, com uma possibilidade. Ele coloca, é possível aquela, é possível esta, tá ok? Matthew Henry já adota esta visão, essa terceira proposta aí como certa, tá ok? E o Wycliffe também aponta para esse sentido, principalmente ressaltando que existe apenas um que pode ser chamado Filho de Deus de uma forma natural, de uma forma plena, que é Jesus, aquele que é o unigênito, o único gerado. E os demais podem ser usados a eles filhos de Deus de uma forma tranquila, mas no sentido de serem adotados por Deus e não filhos de Deus de forma natural. Aí temos essa interpretação, e vamos também ressaltar com alguns outros textos, algumas outras leituras, que dizem que houve um envolvimento entre os filhos de Deus, ou seja, aquele texto mencionado em Gênesis 6:24, a Sete também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor, e assim formou-se a geração santa de Sete, tá certo? Aqueles que invocavam o nome do Senhor, aqueles que davam ouvidos à voz do Espírito, e que não deram mais ouvido à voz do Espírito após haverem misturado as suas gerações com as filhas de Caim e haverem então corrompido a sua forma de viver, corrompido a sua forma de servir a Deus, né? Trazendo então a humanidade a um caos total, de modo que o próprio Deus fala que o seu pensamento era constantemente mau, ou seja, todos aqueles padrões de comportamento, todo aquele convencimento do Espírito Santo dentro da sua consciência foi abandonado. E agora o homem só pensava em maldades, em perversidades, em coisas que eram degradantes. Por isso que veio sobre eles o dilúvio. Tá ok? Então, essa é a interpretação que estamos favorecendo aqui nessas leituras. E aí, queremos fazer uma outra leitura aqui, conforme temos aí Gênesis 6:2, aquilo que já estamos analisando, né? Viram os filhos de Deus, a geração santa de Sete, que as filhas dos homens, a geração corrompida de Caim, eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então vemos aí essa forma de comportamento levou a humanidade ao
caos, né, ao colapso. E aí queremos fazer uma outra leitura aqui para colaborar com o entendimento acerca dos nefilins, tá certo? Acerca dos nefilins que são mencionados aqui no texto bíblico e que vemos aí que são fruto, né? São fruto aí do relacionamento entre essa geração santa de Sete e a geração corrompida de Caim, e que na interpretação que adota os Benai Ha Elohim como filhos de Deus, como anjos, necessariamente, uma mistura entre anjos e a humanidade, né? Como resultado aí esses seres que são chamados os gigantes, os Nefilim. Então, fazendo uma leitura aqui no Dicionário Internacional de Teologia, agora na página 980, tratando acerca dos Nefilins. Página 980, o verbete aqui que trata acerca de nefilins, gigantes ou nefilins. Embora alguns estudiosos procurem relacionar etimologicamente esse termo com napal, por intermédio do substantivo nepel, nascimento fora do tempo, ou aborto, resultando em monstruosidades extraordinárias, uma reconstrução mais provável é a proposta de uma raiz napal 2, um outro sinônimo, né? Aparentada de outros verbos fracos: pul, ser maravilhoso, forte, poderoso; palá, ser maravilhoso; e até mesmo outro sinônimo: separar, distinguir; palau, discriminar. Esse padrão de grupos de verbos fracos semanticamente relacionados e com duas consoantes fortes em comum é um fenômeno que ocorre com uma frequência notável na lexicografia hebraica. Na realidade, a tradução gigantes fundamenta-se principalmente na Septuaginta, tá certo? É não somente uma tradução, mas não somente uma tradução, né? Mas é uma interpretação, é um esforço interpretativo dos tradutores da Septuaginta de promover esta ideia, tá? Então, a palavra em si não necessariamente comunica essa ideia. É uma ideia comunicada a partir de uma interpretação. E pode trazer bastante confusão, né? Essa interpretação adotada pela Septuaginta. A palavra pode ser de origem desconhecida e significar heróis ou guerreiros violentos, etc. A transliteração nefilins adotada pela IBB é mais segura e pode estar correta ao relacionar o substantivo com uma raça ou nação. Relacionar com uma raça ou nação, tá ok? Então temos aí esse sentido colocado, e com isso, com essa análise, a gente vê que muito daquilo às vezes que é adotado como uma tradução, como que sendo uma tradução fiel ao próprio termo, aquilo que o termo quer expressar, muitas das vezes é vendido como tradução, mas na verdade é uma interpretação. E a interpretação, ela envolve não somente uma fidelidade ao texto original, mas a promoção, né, a divulgação de uma determinada linha de pensamento, uma determinada linha interpretativa, tá certo? E aí esta linha é passada como tradução e é adotada por muitas pessoas, e aí as pessoas começam a ler a partir dessa ótica. E assim, essa ideia de relacionamento entre filhos de Deus, anjos, com filhas dos homens, humanidade, ela foi propagada ao longo de muito tempo, principalmente porque muitas pessoas faziam essas leituras, uma leitura um tanto viciada, tá ok? E a partir daí começavam a divulgar nesse sentido. Mas se você recorrer, tiver algumas ferramentas e começar a recorrer aos originais, você vai ver que esta ideia não necessariamente é real. Ela é possível. Então, Benai Elohim, Benai Ha Elohim, pode ser usado para anjos como para homens. É isso que temos que deixar claro aqui. Agora, se serão anjos ou homens, depende de uma interpretação e depende de outros elementos, né, presentes na Sagrada Escritura que vão favorecer ou vão desautorizar essa interpretação. Na continuidade, temos aqui um pouco acerca dessa questão dos filhos de Deus, os Benai Ha Elohim, linhas favoráveis à interpretação que admite a ligação sexual entre anjos e homens. Então, de onde surgiu
esse favorecimento a esta ideia de união entre seres angelicais e seres humanos. Veja que o título Filhos de Deus se restringe aos anjos no Antigo Testamento é a posição tomada por Joséfo, tá? Flávio Joséfo, que viveu entre 37 e 100 depois de Cristo. Flávio Joséfo, temos aqui, historiador hebreu, e Filo de Alexandria, Filon de Alexandria, filósofo judeu, tá ok? E os autores do livro de Enoque, um apócrifo, tá ok? E do Testamento dos 12 Patriarcas, outro apócrifo, tá certo? Apócrifos que estavam presentes aí no primeiro século da era cristã e que em momento algum compuseram o cânon, nem foram aceitos pelos judeus como livros canônicos, tá certo? Não compuseram o cânon da Tanakh e também não foram aceitos pelos autores neotestamentários, foram sempre colocados aí como livros apócrifos. Mesmo que tendo sido traduzidos e colocados dentro do corpo da escritura, eles eram colocados ao final, separados como livros não canônicos. Tá certo? Até por Jerônimo, que fez a tradução para a Vulgata, a Vulgata Latina, ele também inseriu esses livros, mas não dentro do cânon da escritura, após o cânon. Havia o cânon, após o cânon havia esses livros, tá certo? Esses livros apócrifos. Depois, quando a Igreja Católica fez o concílio contra a reforma, fez um concílio contra a reforma, ela trouxe para dentro do cânon os qualificando como deuterocanônicos, ou seja, pós-canonizados, aqueles canônicos antigos e esses pós-canonizados. De fato, era a posição geralmente aceita pelos judeus eruditos dos primeiros séculos da era cristã. Judeus eruditos do primeiro século da era cristã. E quando vimos o comentário de F.F. Bruce falar sobre comentaristas antigos, sábios antigos, alguma coisa assim que ele usou, na verdade estamos falando de sábios judeus, não da época próxima aos próprios originais dos textos, tá? Porque nós temos alguns textos antigos, nem tão antigos assim, que são herança das traduções que foram feitas a partir dos autógrafos, dos textos originais. Então, obviamente, não temos os textos originais, temos traduções e algumas traduções que se aproximam bastante. Então, aqui alguns fragmentos que chegam até bem próximo, mas não comentários. Não temos comentários de pessoas daquela época. O que temos são comentários de pessoas que viveram no século I da era cristã, dos primeiros séculos da era cristã, e que são tidos como comentaristas importantes sobre o cânon do Antigo Testamento. Agora, qual era o viés ideológico desses comentaristas? Com o que eles estavam se relacionando? Quais ideias que circulavam na época? E aí, se você fizer uma análise melhor sobre Flávio Joséfo, sobre Filon de Alexandria, e sobre os textos que foram mencionados, o texto de Enoque, o texto do Testamento dos 12 Patriarcas, vimos que havia muita influência de filosofia grega, filosofia do mundo pagão, do mundo grego, e havia até algumas linhas místicas, como por exemplo Filon de Alexandria, que tinha um certo envolvimento com áreas não somente da filosofia, mas da própria mística. Então, não que isso desqualifique totalmente esses autores, mas vemos que ao eles olharem para algumas interpretações, para eles não era estranho. Por quê? Porque eles já estavam envolvidos com esse tipo de visão. Então, para eles não chegava a ser um problema relacionar aquele texto de Gênesis 6:2 com uma relação entre anjos e homens, porque isso já era completamente normal dentro da filosofia grega, dentro do panteísmo grego, quem eram os semideuses, Hércules, por exemplo, o fruto do relacionamento entre deuses e homens. Então isso era algo que fazia parte da mentalidade dessas pessoas. Então, ao eles olharem para essa proposta interpretativa, para eles não havia problema algum, mas isso se deve ao fato do relacionamento que eles estabeleceram, a proximidade desses autores, desses textos mencionados, com o mundo pagão. Então, isso na verdade é trazer uma mentalidade pagã para dentro da Sagrada Escritura, o que não é aceitável. Então, se você interpretar o texto a partir da mentalidade da própria Bíblia, dos autores sacros, ok? Dos textos canônicos, o texto canônico não favorece a interpretação, ele repudia. O texto canônico em si repudia essa interpretação, o todo da Escritura, tá certo? Textos interpretados por outros textos. Agora, textos interpretados a partir de visão de determinados autores,
autores que estão se relacionando de certa forma com o paganismo, aí surgem essas possibilidades aqui. Quanto à Septuaginta, né, que, como já dissemos, não faz somente uma tradução, mas também uma interpretação de alguns textos, promovendo algumas ideias, todos os manuscritos traduzem o hebraico filhos de Deus por anjos, anjos de Deus. Então, de Benai, Ha Elohim, ele vai para Malak, né? Malak, anjos. Jó 1,6, 2,1 e por meus anjos, Jó 38,7. Passagem em que não havia qualquer razão dogmática para que o texto fosse corrompido. Em Gênesis 6, 2, 4, Códex Alexandrino e 3 manuscritos posteriores apresentam a mesma tradução, ao passo que outros dizem filhos de Deus. Tá ok? Então temos aí um pouco dessa visão, né, desses autores que são importantes, que continuam sendo importantes, são autores muito importantes aí dentro de toda a histórica, né, da teologia, da construção das ideias em relação ao texto sagrado, mas que tem que ser lido com certos cuidados. O mesmo cuidado que Agostinho terá mais para frente com alguns textos de Orígenes. Agostinho vai louvar Orígenes por um grande trabalho que tenha realizado em relação ao cristianismo, né, a propagação do ensino bíblico, mas ele vai dizer que Orígenes se aproximou demais da filosofia grega e com isso começou a olhar para os textos sagrados a partir desse viés. Então Orígenes, que é da escola de Alexandria, que segue uma linha muito alegórica, ele também vai se deixar influenciar por essa linha de pensamento e vai de certa forma olhar para os textos bíblicos a partir desse viés. E isso tem que se tomar muito cuidado, fazer uma análise, né, um escrutínio, para se livrar a interpretação bíblica desse viés pagão, né, desse viés dessa filosofia pagã. Uma objeção que é apresentada aqui em relação a essa linha interpretativa é a interpretação extraída de Judas, né, inclusive é muito utilizado para defender essa ideia, né? A ideia da ligação entre seres angelicais com seres humanos. E aí usam o texto de Judas para dizer que estão repreendendo esses seres angelicais por terem se comportado como sodomitas. Geralmente é esse entendimento que se tem. Olha, os sodomitas foram condenados por praticarem aqueles atos sexuais ilícitos. Aí por isso foram julgados por Deus. E ele está dizendo, ao se relacionar dentro do mesmo texto, mencionando-se também os anjos, quando mencionam-se os anjos, depois mencionam-se os sodomitas e gomorritas. Eles querem dizer, na verdade é porque eles cometeram o mesmo tipo de pecado. E aí onde ele vai trazer um esclarecimento aqui, dizendo que na verdade essa interpretação ela não é necessariamente verdadeira. Veja só o que ele diz aqui. A interpretação extraída de Judas 6 e 7 perde o seu valor em face da primeira objeção. O verso 6 refere-se aos anjos que não guardaram sua própria habitação, isto é, que não permaneceram fiéis à sua natureza, ficando por isso reservados para o dia do juízo. O verso 7 é uma referência ou explicação do verso 6. Assim como os sodomitas tinham fornicado, negando a sua natureza estabelecida pelo Criador, de forma semelhante, alguns anjos se desviaram da posição que Deus lhes colocou. Deus entregou os sodomitas ao juízo, sofrendo eles a pena do fogo eterno. A expressão indo após outra carne, no verso 7, refere-se à relação sexual dos sodomitas e gomorritas, que conforme Romanos 1,27, se tinha desviado da ordem da natureza, para se corromperem entre si mesmos. Conforme pode observar, temos apenas comparação entre o ato dos anjos e o ato dos sodomitas, e não que ambos fizeram a mesma coisa, ou seja, ambos desobedeceram à ordem de Deus. Os anjos haviam para eles uma determinada ordem de Deus, que ocupassem determinado lugar dentro da sua criação. Foram criados por Deus para ocuparem esses lugares. Não estiveram satisfeitos com esses lugares e tentaram ousadamente, loucamente, saíram, não guardaram sua posição e atentaram contra Deus, contra a ordem de Deus. Primeiramente o querubim, aquele que era o querubim ungido, e que atentou contra Deus, colocar o seu trono acima do Altíssimo, e a terça parte dos anjos que o acompanharam na mesma loucura. Então eles não guardaram sua posição. É disso que está falando. E eles foram, semelhantemente a eles, agiram assim os sodomitas e gomorritas, que foram criados como macho e fêmea, e em vez de se relacionarem dentro desse âmbito de relacionamento sexual, optaram por relacionarem-se de forma completamente distorcida. E esse tipo de relacionamento sexual distorcido,
levou então a condenação, trouxe sobre eles a condenação. Como aqueles foram condenados por não guardarem sua posição enquanto anjos, aqueles foram condenados por não guardarem sua posição enquanto seres humanos. É isso que está dizendo ali, que ambos foram condenados por não guardarem suas posições, por não obedecerem a Deus, serem desobedientes, serem levianos. Então, não está dizendo que os anjos fizeram o que os outros fizeram, que os outros fizeram aquilo que os anjos tinham feito. Não está misturando entre atos dos anjos e os atos dos sodomitas e gomorritas. Está dizendo que ambos foram desobedientes e por isso punidos. Tá ok? Conforme pode observar, temos apenas a comparação entre o ato dos anjos e o ato dos sodomitas, e não que ambos fizeram a mesma coisa. Acrescenta-se também que o texto de Judas trata de um assunto completamente diferente do de Gênesis 6:2, pois Judas fala do pecado de sodomia, enquanto Gênesis fala do casamento legal. Assevera-se também que a natureza dos anjos exclui em si mesmo tal união pelos seguintes fatores, e aqui você tem uma interpretação levando em consideração o todo da Escritura, né, que vai interpretar determinado texto a partir de outros textos, não isoladamente, né, não a partir de uma perspectiva externa também. Eles são puro espírito, portanto incorpóreos. Salmos 104:4, Hebreus 1:14, Efésios 4:12. Eles não têm sexo no plano dos seres humanos, né? Mateus 22:30, né, o texto onde Cristo se refere a eles. Eles são imortais no sentido da morte necessária sofrida pelos humanos. Lucas 20:36. Embora finitos como os humanos, eles superam os humanos em todos os aspectos, com sabedoria, poderes sobre-humanos. Samuel 14:20, 2 de Pedro 2:11, Mateus 24:36, 1 de Pedro 1:2, Efésios 3:10. Eles não têm descendência nem ascendentes, não têm família no sentido genealógico, não foram criados no mesmo plano em que Deus criou o homem. Cada um é responsável por si mesmo, se mantendo fiel ou não. Não há nenhuma promessa de redenção para eles, como verificamos no texto de Hebreus 2:16, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Os anjos, embora sendo altamente elevados, são seres criados e portanto finitos, mas por origem são chamados filhos de Deus, por natureza espíritos, pelo caráter santos. Jó 5:1, Salmo 96, 5-7, Daniel 8:13, Judas 14. Todos esses predicados os excluem, por sua natureza, de entrar em relação sexual com a raça humana. Tá certo? E essa interpretação que tem esse viés no sentido de entender que aquele texto de Gênesis 6:2 é um relacionamento entre anjos e homens, na verdade está completamente envolvido com a linha pagã de pensamento, com a forma pagã de olhar para essas questões. Tá ok? Então esses autores, mesmo que sendo autores importantes, a Septuaginta, mesmo que sendo uma versão importante da Bíblia, em algum momento eles comunicam uma certa visão pagã acerca desses textos bíblicos, o que tem que ser refutado a partir dos próprios textos bíblicos. Tá ok? Na continuidade, e para encerrar nossa aula também, que já está bastante extensa, eu quero fazer aqui uma leitura no texto do pastor Severino Pedro da Silva, grande autor de textos, de livros muito importantes aí na teologia pentecostal, ele que era formado em filosofia e teologia, e nos deixou alguns livros, como por exemplo Apocalipse, versículo por versículo, Daniel, versículo por versículo, outros livros, e aqui faço a leitura de A Doutrina Bíblica dos Anjos, estudo sobre a natureza e ofício dos seres celestiais. Então, vou começar essa leitura na página 32 e vamos até a página 35. O posicionamento aqui de Severino Pedro da Silva em relação ao tema Benai Ha Elohim, os filhos de Deus. Na terminologia do Antigo Testamento, às vezes os anjos são chamados de filhos de Deus. Veja, às vezes, né? Enquanto um diz somente os anjos, ele já diz aqui, às vezes, ou seja, é intercambiável. Podem ser os anjos, eles são chamados de filhos de Deus, sim, mas os homens também são chamados de filhos de Deus, tá ok? Então a questão é, um limitou a interpretação porque ele quer favorecer determinada ideia. Enquanto os homens foram chamados servos de Deus. No Novo Testamento, porém, isso foi invertido. Os anjos são chamados servos ou conservos, dependendo do contexto. E os cristãos de filhos. Jó 1:6, 2:1, 38:7, João 1:12, Apocalipse 22:9.
Mas evidentemente esses títulos de servo e filho podem ser aplicados aos homens e aos anjos em qualquer época, passada, atual ou futura. Em várias partes das Escrituras, os anjos são apresentados como co-participantes da adoração, do louvor e do serviço prestados a Deus. Veja a ilustração disso em Daniel 7,10, onde miríades de anjos se encontram na presença de Deus para cultuá-lo e servi-lo, e nos Salmos, onde o Espírito os conclama para que prorrompam em louvores, Salmos 103:20, 148:2. O ministério dos anjos bons é variado, diz respeito à santa obra e adoração a Deus, bem como ao serviço de ajuda em favor dos homens. Com respeito à sua filiação, alguns expositores defendem que a expressão de Gênesis 6:2, onde se usa o título Filhos de Deus, é explicada em todo o Antigo Testamento apenas para anjos, ou é aplicada, em todo o Antigo Testamento apenas para anjos. Mas a declaração de Jesus em Mateus 22:30 e seguintes versículos afasta essa forma restrita de interpretação. Ele aplicou aqui uma interpretação levando em consideração o todo da Escritura, Antigo e Novo Testamento. Então não há desvinculação. Aquele texto do Antigo Testamento ele está ligado a uma interpretação que leva em consideração textos também do Novo Testamento. Tá, ok? A Bíblia é um todo. Mais adiante, numa exposição detalhada de 1 de Pedro 3,19, o Dr. Bullinger diz o seguinte em referência a Gênesis 6,2. O propósito de Satanás era frustrar o conselho de Deus predito em Gênesis 3,15, degenerando a raça humana, pela qual a semente da mulher, Cristo, havia de vir ao mundo. Assim, essa tentativa foi corromper e destruir a humanidade. Essa destruição seria, segundo ele, através do ajuntamento ilícito de seres angelicais com as filhas dos homens. Então essa é a opinião de Bullinger, que ele reproduz aqui, para simplesmente colocar o contraponto. Tomás de Aquino, retomando as ideias de Santo Agostinho, diz: os santos anjos de Deus de nenhum modo puderam assim manchar-se antes do dilúvio, por onde entende-se por filhos de Deus os de Sete. Veja, essa interpretação de que os filhos de Deus são a geração santa de Sete não é nova. Ela já pertencia à época de Agostinho, de Agostinho de Hipona, grande teólogo de Tagaste, e também Tomás Aquino. Tomás Aquino, ratificando aí essa interpretação de Agostinho. Que eram bons, porém a Escritura chama filhas dos homens as nascidas da estirpe de Caim. Fica evidenciado, portanto, que tais personagens ali não devem ser anjos, e sim homens, portanto não foram os anjos. Na Bíblia sempre lemos frases assim: filhos de Deus, Gênesis 6:2, filhos dos homens, Salmos 11:4, filhas das mulheres, Daniel 11:17, mas nunca lemos filhos dos anjos. Então, se essa interpretação fosse possível, de que Benai Ha Elohim em Gênesis 6:2 são anjos, e que os anjos se relacionaram sexualmente com seres humanos, e daí vieram filhos, onde estão os filhos dos anjos? Onde que a Bíblia indica existirem filhos dos anjos? De modo algum, a Bíblia indica haverem os nefilins, e como já foi pontuado aqui a partir da nota do Dicionário Internacional de Teologia, esse termo nefilins foi interpretado de uma forma intencional como gigantes, mas não necessariamente eles têm esse viés mitológico dos gigantes, conforme era concebido aí em algumas ideias pagãs, mas simplesmente pessoas de renome, guerreiros, governantes, pessoas que tinham grandeza, pessoas que tiveram destaque, tá ok? Então temos aí esses pontos a colocar. Filhos dos anjos, onde está? Não há esse termo. Deve ser observado que, apesar de serem os anjos chamados de filhos de Deus, nunca são chamados de filhos do Senhor. O título Filhos de Deus se restringe aos anjos no Antigo Testamento nas seguintes passagens: João 1:6, 2:1, 38:7, Salmos 29:1, conforme a Septuaginta, 89:6 também, Daniel 3:25, conforme a Septuaginta. E todos os manuscritos traduzem o hebraico dessas passagens por anjo de Deus, por meus anjos, especialmente a passagem de Jó 38:7. Na passagem de Gênesis 6:2, que está em foco nessa discussão, a expressão filhos de Deus tem sido muitas das vezes traduzida por anjo de Deus. Para nós, esta maneira de traduzir o texto não se coaduna com o argumento principal das Escrituras por vários motivos.
Os anjos diferem dos homens tanto em relação ao casamento quanto a várias outras necessidades humanas. Também diferem dos homens no que tange à limitação da vida. Deste modo, como já tivemos ocasião de expor em outras notas expositivas deste livro, os anjos fiéis a Deus não morrem. Os decaídos serão submetidos a um julgamento final quando Deus acabar sua história em relação aos homens e aos anjos. Mas mesmo assim, eles continuarão sua existência. Não terão vida, mas terão existência. Isso eu achei muito interessante. Para nós, é inadmissível pensar ou ensinar que esta passagem de Gênesis 6:2 refere-se aos anjos, seres que nem casam nem se dão em casamento, conforme Jesus disse, né, em Mateus 22:30. Refere-se sim à violação da separação entre a descendência piedosa de Sete e a descendência iníqua de Caim. Observemos mais um argumento para melhor compreensão do significado do pensamento. Clarice Larkin, em seu livro The Spirit World, O Mundo dos Espíritos, tece um longo comentário sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, porém sua tese, embora brilhante, não se harmoniza com a declaração de Jesus em Mateus 22:30 e Marcos 12:25, Lucas 20:36, respectivamente. 4 nomes foram usados em Gênesis 6:1 ao 4. Benerá Elohim, traduzido como filhos de Deus, Benot Radan, filhos dos homens, Hans Nephilim, gigantes, e Rigborim, varões de renome. O título Filhos de Deus, no conceito de Larkin, não tem o mesmo significado no Antigo e no Novo Testamento. No Novo Testamento se aplica àqueles que se tornaram filhos de Deus, através do novo nascimento. João 1:12, Romanos 8:14, 17, Gálatas 4:6, 1 João 3:1 ao 3. No Antigo Testamento ele se aplica aos anjos e foi desta forma usado 5 vezes, 2 em Gênesis, segundo Larkin, né, está colocando aqui que é esse autor que está se referindo, ele está fazendo aqui o contraponto, né, e 3 vezes em Jó, 3 vezes em Jó, conforme ele coloca aqui Jó 1:6, 2:1 e 38:7. Larkin, porém, não cita Mateus 22:30 e, portanto, seu argumento de que os filhos de Deus ali são os anjos não tem aceitação dentro do conceito geral do pensamento restante da Bíblia, tá? Encarando a Bíblia num todo. Qualquer texto ou contexto nessa passagem está ligado diretamente com os homens e não com os anjos. Primeiro, versículo 3, que é a constituição do assunto dos versículos 1 e 2 do texto em foco, diz: o meu espírito, Deus falando, não contenderá para sempre com o homem. Tá ok? 2. No verso 5, veja, que é a sequência do versículo 4, diz: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. Né? Cadê a maldade dos filhos dos anjos? Não, a maldade do homem. 3. Aqueles que querem encontrar um elo entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, descrito no versículo 2, para o princípio de formação de homens gigantes, devem notar que os gigantes, de que fala o versículo 4, antecedem aos filhos que vêm somente citados posteriormente na frase e também depois. Fica, portanto, evidenciado que tais casamentos foram processados com pessoas da mesma espécie, isto é, com homens e mulheres. A diferença deu-se apenas entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí ele cita Malaquias 3:18, né, essa diferenciação que tem que ser feita entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, e não foi feita pela descendência santa de Sete, que se relacionou então com a descendência ímpia de Caim, trazendo a destruição do gênero humano, né, a corrupção total da humanidade, quando não havia mais sentido o Espírito de Deus contender com o homem, porque agora se tornou totalmente inclinado para seus impulsos carnais, tá certo? Essa geração, constituindo aqueles que foram grandes na terra, homens de renome, tá certo? Guerreiros, grandes reis, grandes governadores, mas completamente corrompidos. E assim temos uma interpretação comprometida com os textos sagrados, não uma interpretação isolando um texto em si mesmo e aproveitando-se de ideias pagãs, ideias externas da Escritura, para lançar uma exegese sobre ele, mas uma interpretação deste texto vinculado a outros textos da Bíblia como um todo. E assim prevalece aquela máxima da hermenêutica, que entendo que é a mais importante: a Bíblia é a intérprete de si mesma.
Antes de você olhar para autor tal, para tais livros, veja o que a Bíblia diz dentro do seu contexto geral. Tá, ok? Como já havíamos mencionado, aquilo que Pedro falou, ela vai iluminando, vai irradiando até tornar-se dia perfeito. E assim, aquilo que Cristo menciona em Mateus 22:30 é a maior ferramenta interpretativa sobre Gênesis 6:2. É aquilo que vai, de fato, resolver a questão. Os anjos são seres espirituais, não sexuados, não biológicos, que não têm condições de relacionar-se sexualmente com seres humanos. Assim, toda tentativa de manter essa interpretação é simplesmente misturar Bíblia e mitologia. Tá ok? Assim encerramos a aula. Se você gostou, dá uma curtida, compartilha com seus amigos, tá ok? Inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando grandemente sua vida. Na sequência, estaremos tratando aí acerca da hierarquia celestial, um tema também muito importante. Aí vamos abordar muitos textos aí de Dionísio Pseudo-Areopagita e outros textos aí que vão nos ajudar no entendimento acerca desse importante tema, a hierarquia celestial. Muito obrigado.